Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre o nosso capítulo 3 do livro didático de ciência, que fala sobre a evolução dos seres vivos. Então, vamos lá? Para a gente iniciar o nosso estudo, a gente precisa falar sobre as ideias do fixismo, né? O fixismo, ele liga-se muito com as ideias do criacionismo. Acho que em outros momentos eu já comentei com vocês que o fixismo e o criacionismo são ideias que partem muito do contexto religioso de cada indivíduo. Então, assim, a ciência, ela não trata as questões religiosas como evidências para a comprovação científica, tá? Então, na nossa videoaula, a gente vai falar do contexto científico, mas respeitando sempre as ideias religiosas de cada indivíduo, de cada família, ok, pessoal? O fixismo, gente, pode ser definido, então, como uma corrente de pensamento que propõe que as espécies são imutáveis, sendo defendida, inclusive, por criacionistas e religiosos, né, de todas as épocas. São Tomás de Aquino, por exemplo, e Santo Agostinho, eles incorporaram as ideias de Aristóteles em que seus pensamentos giravam em torno do criacionismo, atribuindo a essa corrente argumentos bíblicos. Então, eles se fundamentavam que tudo que existia no planeta, inclusive as espécies de seres vivos, elas foram criadas por uma divindade, né? E que essas espécies, elas são fixas e imutáveis, ou seja, elas não sofrem nenhuma interferência, né, do meio ambiente e nem mesmo nenhum tipo de evolução. Assim, através dessas interpretações bíblicas, acredita-se que Deus havia criado toda a variedade de espécies existentes no nosso planeta, desde as mais simples até as mais complexas, sem que ocorresse nenhuma transformação ou mudança ao longo das gerações. Ok? Então, é baseado nessa fundamentação que o fixismo é fundamentado, ok? No século XIX, a convicção de que as espécies eram imutáveis, elas começaram a ser abaladas, né? Todas as ideias que se tinha até então de que as espécies não sofriam nenhum tipo de modificação, de que realmente foi um ser divino que criou todas as espécies do planeta. Então, todas essas convicções, elas passaram a ser abaladas. Por quê? Porque também foi nessa época, né? Na época do século XIX, em que as espécies elas começaram a ser observadas em diferentes continentes, principalmente porque as grandes navegações estavam acontecendo, né, no contexto histórico. Então, a gente observa aí nessa tirinha do Calvin que ele coloca assim: pensa só que há 45 bilhões de anos a Terra era uma nuvem de poeira. Há 3 bilhões de anos apareceram as primeiras bactérias, depois foram os seres marinhos, os mamíferos e, por fim, há 1 bilhão de anos, o homem. Em 1993, cá estou eu. O auge da evolução. Aí o colega dele diz, né? Poupe-me. Né? Então, assim, o que o Calvin aí está trazendo para a gente, né? Que as espécies, elas conseguem, ao longo da evolução da Terra, né, do planeta, elas conseguem sofrer modificações, adaptações, e isso que vai gerar o que a gente chama, né, conhece como evolução, né? Então, a partir das ideias de Charles Darwin, no século XIX, que propôs as teorias de evolução das espécies, né? As ideias de que o fixismo era sim a verdade absoluta passou a ser abalada, né? Então, assim, a gente vai observar que muitos do que se vivia no passado não se trazia mais para o tempo presente, né? E nesse novo slide, a gente verifica aí, né, um diagrama que diferencia para a gente o que é a ideia de fixismo e o que é a ideia de evolucionismo. Na ideia de fixismo,
Através do tempo, as espécies elas continuam da mesma forma, elas não sofrem nenhuma alteração, como a gente observa aí nessa figura. Já as ideias de evolucionismo, elas conseguem sofrer alterações porque os indivíduos eles vão trocar, né, cargas genéticas, informações genéticas, e essas informações genéticas vai desencadear o surgimento de novos seres ou novas adaptações naquela espécie que já existia anteriormente. Quando a gente fala das ideias de evolução, a gente sempre vai se referir a dois grandes cientistas, né? A gente vai falar de Lamarck e a gente também vai lembrar de Charles Darwin. Mas quem foi Lamarck, né, pessoal? Lamarck, conhecido como Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, né, ou Lamarck, né, conhecido também somente como Lamarck, ele nasceu no dia 1º de agosto de 1744 em Paris, né? E ele foi um naturalista francês que desenvolveu a teoria dos caracteres adquiridos, uma teoria da evolução agora desacreditada, né? A ideia já existia antes de Lamarck, mas foi ele quem primeiro desenvolveu uma teoria coesa, né, da evolução biológica. Lamarck personificou as ideias as ideias pré-darwinistas, que a gente vai ver mais lá na frente, né? As ideias pré-darwinistas são as ideias que a gente utiliza nos dias de hoje, só que ligadas às ideias e os conhecimentos que a gente tem de genética e DNA, né? Que a gente já até falou sobre DNA nas nossas aulas presenciais, né? A teoria da evolução de Lamarck é fundamentada em três aspectos principais. O primeiro é a tendência dos seres para o melhoramento constante rumo à perfeição, ou seja, um aumento da complexidade dos seres menos desenvolvidos aos mais desenvolvidos. Essa tendência seria uma força externa, semelhante à atração gravitacional, que se agisse isoladamente, geraria uma linha contínua e progressiva. Na segunda ideia, né, porém, essa tendência não atua sozinha na evolução. Há a lei do uso e do desuso, né? Então, como eu coloquei aí, a lei do uso e do desuso, que é conjugada com a transmissão dos caracteres adquiridos, provoca desvios na linha evolutiva. E por terceiro, o naturalismo depende dos seres vivos para uma base científica e democrática, cientificamente por espécies de seres incompreensíveis por natureza. Então, pessoal, o que o Lamarck quer dizer é que é o seguinte: o que não se usa, atrofia, e o que se usa, fortalece. Isso significa a lei do uso e do desuso. Sendo assim, estruturas e órgãos que são utilizados mais frequentemente tornam-se mais desenvolvidos e adaptados às necessidades que o meio impõe. Então, a lei do uso e do desuso, ele diz pra gente que aquilo que se usa vai ser fortalecido e aquilo que não se usa acaba sendo atrofiado. O que é atrofiado? Perdido, né? Aquela característica acaba sendo perdida, né? E a lei da herança de características adquiridas, o que é que essa lei de Lamarck diz, né? Essa lei, ela diz que, por exemplo, né, um exemplo bem clássico do conceito de herança de caracteres adquiridos é o pescoço das girafas, como a gente tem aí na imagem. Imagine que, antigamente, as girafas tinham um pescoço bem menor do que o que vemos nas girafas atuais. E por isso, elas tinham que esticar os pescoços repetidamente para alcançar as folhas na copa das árvores, para poderem se alimentarem. Né? Esse movimento repetitivo, né, de esticar o pescoço, o esforço direcionado, né, de estiramento do pescoço da girafa, ou seja, ela está usando, né, continuamente aquele pescoço, aquele membro, levaria então ao alongamento gradativo no pescoço das girafas. E dessa maneira, seus descendentes nasceriam com os pescoços mais longos e assim sucessivamente, até originais girafas de pescoço longo que vemos, né, na atualidade. Intrigante, né?
Então, aí a gente vai ter o surgimento aí do darwinismo, né, que é a teoria de Darwin. Os princípios básicos das ideias de Darwin podem ser resumidamente da seguinte maneira, né, os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Ou seja, aquele indivíduo, né, da mesma espécie, né, diversos indivíduos de uma mesma espécie, eles vão apresentar diversas características. É o que a gente tem, por exemplo, na espécie humana, né? A gente tem uma grande variabilidade genética na nossa espécie e a gente não consegue encontrar nenhum organismo idêntico ao outro, né? A gente tem semelhanças, mas a gente não tem nenhum indivíduo idêntico. Então, os princípios de Darwin diziam isso também, que os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações, né, variabilidades em todos os caracteres, sendo, portanto, idênticos entre si. Outra coisa, todo organismo tem grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes, entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta. Por diversos fatores, competição, falta de alimento, né, ataque de predadores, né. Outro fator importante na teoria de Darwin, né, o darwinismo, é que o número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações, né. Então, existe um equilíbrio biológico aí no meio da situação, né, da teoria de Darwin. Assim, a grande luta pela vida entre os descendentes, pois apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturidade, o que mantém constante o número de indivíduos na espécie. Na luta pela vida, esses organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde eles vivem têm maiores chances de sobreviver, quando comparados aos organismos com variações menos favoráveis, né? E os organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar descendentes. Como a transmissão de caracteres de pai para filhos, estes, né, os filhos, vão apresentar essas características vantajosas. Ou seja, os indivíduos que têm maiores vantagens em determinadas características, eles têm mais chance de sobreviver e repassar essas características para seus descendentes, né? Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora o grau de adaptação desde o meio em que vive até as futuras gerações, né? Então, o darwinismo, ele vai acreditar que no início, girafas, né, com pescoços de tamanhos variáveis, porém a seleção natural e a competição fez com que as que possuem um pescoço mais comprido levassem vantagem contra as que tinham um pescoço mais curto, e essas iam desaparecer, né? E quem foi Darwin, né? Vamos, vamos entender melhor quem foi esse cara genial que conseguiu derrubar, né, a teoria de Lamarck. Charles Darwin foi um importante naturalista. Ele nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809, né? Nada mais, nada menos do que no dia do meu aniversário. Legal, né? Por isso que eu sou apaixonada por ele. Na Inglaterra, né? Ele nasceu na Inglaterra, mais precisamente na cidade de Chernobyl. Esse importante pesquisador, desde jovem, né, já demonstrava seu amor pela ciência, dedicando-se às suas coleções e a realizar experimentos com seu irmão em um laboratório de química. Darwin ficou conhecido por sua obra A Origem das Espécies, que contribuiu para o entendimento da evolução e atualmente é considerada um dos livros acadêmicos de maior influência na história. Né? Então, Darwin, pessoal, ele se interessou pela ciência desde cedo, né? Ele se formou em medicina, né, para agradar o pai, mas ele gostava mesmo era de pesquisar bichos, né, plantas, né, coisas da área mais simples, né, naturalista. Ele gostava das ciências naturais, né? Então, ele fez uma viagem, né, no Beagle, e nessa viagem ele rodeou o mundo. E ele passou bom tempo de sua vida na ilha de Galápagos. Em Galápagos, Darwin percebeu que cada ilha possuía um grupo de pássaros endêmicos, né, ou seja, próprios de lá, e que provavelmente essa
cidade, né, apresentava relação com as características do meio onde eles viviam. Tal análise foi importante para entender o processo de seleção natural por ele proposto posteriormente. Quando ele voltou para casa, né, ele casou-se, teve 10 filhos, né, e ele passou mais de 20 anos escrevendo seu livro, né, A Origem das Espécies. E o que é seleção natural? Seleção natural, pessoal, consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a determinada condição ecológica, eliminando aqueles desvantajosos por meio dessa condição, né? Então, assim, a seleção natural, ela seleciona naturalmente, né? O próprio meio vai selecionando aquele indivíduo, aquelas características que são mais adaptadas, né? Aí a gente tem na nossa imagem, né? Eu tenho aqui nessa imagem uma grande quantidade de variabilidade, né? Digamos que sejam diversas características, e todas essas características elas precisam passar por um momento difícil, digamos ali que seja aquela parte fininha do funil, né? Então, esse momento difícil aí seria, por exemplo, uma situação em que aqueles que mais adaptados estivessem seriam aqueles que seriam selecionados naturalmente, né? Então, a ideia de seleção é isso aí que vocês estão vendo nessa imagem. E aí a gente tem a seleção natural, né? A seleção natural, como as ideias de Darwin propôs, é que os indivíduos que tinham, né, características vantajosas, eles conseguiriam sobreviver àquela situação proposta pelo meio, né? Então, eles iriam sobreviver. As girafas de pescoço longo aí ia sobreviver porque ela conseguiria se alimentar. E as girafas de pescoço curto, elas iriam morrer porque elas não conseguiriam se alimentar, né? Então, ali, aquela característica ter pescoço curto seria uma característica desvantajosa, né, para aquela situação. E a seleção artificial, na verdade, né, é quando a gente consegue, né, o ser humano, ele interfere diretamente ali naquela característica, né, daquela espécie, daquele animal, daquele indivíduo, né, daquele ser, né? Então, na seleção artificial, a gente tem aí, como eu demonstrei na imagem, a interferência humana. E aqui, pra gente, né, quando a gente fala de evolução, a gente tem que ter comprovações, né? E que comprovações são essas, professora? As evidências da evolução, né? A gente não fala de evidências de evolução, a gente não fala de evolução só porque a gente acha que aconteceu assim. A gente precisa ter uma comprovação. E na ciência, essa comprovação recebe o nome de evidências da evolução. E aí eu citei alguns, né, algumas dessas evidências. Os fósseis, né, os registros fósseis, que são restos, né, ou vestígios de seres vivos que viveram no passado e que foram preservados, né, que hoje nos dá uma ideia de como aquele ser vivo foi no passado. Os fósseis, inclusive, eles conseguem mostrar para a gente se aquele organismo era um carnívoro, era um herbívoro. Inclusive, através dos fósseis, a gente consegue descobrir como era o planeta, né? Como era o ambiente que aquele organismo vivia, aquele organismo, como é que ele se comportava no meio ambiente. Outra evidência da evolução são os órgãos vestigiais, né? Que são estruturas com funções importantes nos nossos ancestrais. Olhos em peixes das cavernas, né? Então, são evidências que vão nos comprovando que a evolução aconteceu. Analogias, né? Que são estruturas com as mesmas funções, mas origem embrionária diferente, como, por exemplo, a asa dos insetos e a asa das aves, né? Qual relação existe entre esses dois organismos completamente diferentes e por que eles possuem asas e nós não possuímos? Então, a gente vai observar aí que pode ser que uma borboleta tenha tido, sim, um ancestral comum aos pássaros, assim como os pássaros, né? Que tanto borboletas como pássaros tiveram um ancestral comum. Ou seja, um antepassado comum.
homologias, né? São estruturas com a mesma origem embrionária que passou ou não a ter a mesma função. As nadadeiras das baleias e o braço humano. Para que serve, né? Olha como é parecido internamente a nadadeira de uma baleia e o braço humano, né? São muitas semelhanças, né? E a gente vai estudar isso na biologia, na ciência, para comprovar que as espécies, elas passam sim por um processo evolutivo. A gente também tem as evidências celulares, né? Lá por meio aí do século XX, a gente conseguiu desvendar os mistérios da célula, né? A parte interna das células. Por exemplo, seres vivos, exceto os vírus, que eles não são vivos, né? São formados por células. Então, foi um grande avanço tecnológico naquela época. E, na atualidade, as evidências moleculares, ou seja, o estudo do DNA. O estudo do DNA é muito importante para a gente comprovar como os seres vivos evoluem através do tempo, né? E como é legal falar de fósseis, né, pessoal? Eu trago aqui para vocês alguns exemplos, né, dos fósseis. A gente tem marcas, né, como o primeiro. Aí a gente tem estruturas mesmo comprovadas, como os dentes, né, do dinossauro, aqui na terceira imagem. A gente tem uma libélula, a gente tem troncos de árvores fossilizados, a gente tem marcas de folhas, né, de plantas, né, que foram fossilizadas. O processo de fossilização, pessoal, demora milhões de anos para acontecer, e ele acontece de forma natural. O indivíduo ou parte dele precisa ser rapidamente soterrado, né? Para quê? Para que o processo de decomposição não aconteça, porque se acontecer a decomposição, o indivíduo ele não vai ser fossilizado, porque o fóssil, gente, para que exista o fóssil, o organismo vivo, ele precisa ter em sua carcaça, né, em seu cadáver, a integração dos minerais do solo nas suas estruturas. Isso é o processo de fossilização. Ok? Então, os fósseis, eles são registros muito importantes que comprovam a evidência da evolução no nosso planeta. E por que é importante, né, se falar da preservação da biodiversidade e da evolução biológica quando a gente fala de evolução dos seres vivos? Porque quando a gente fala, gente, de biodiversidade, né, a gente vai ter aí, né, a caracterização das milhões de espécies que existem no nosso planeta, né? Só para você ter ideia, de 10 a 50 milhões é a estimativa de espécies animais e vegetais existentes no nosso planeta. É muito bicho e é muita planta, né, pessoal? Aí a gente tem responsabilidade, né, como pessoa, como humano, de preservar essa biodiversidade, né, esses seres que dependem das nossas ações, né, das ações humanas, para que eles consigam sobreviver. E aí, quando a gente fala de preservação, a gente traz aqui para nossa biodiversidade brasileira, né? Aqui eu trago para vocês uma imagem que mostra para gente a quantidade de espécies de animais e de vegetais também, né, da nossa biodiversidade. Só de mamífero, a gente tem mais de 750 espécies, né, no nosso Brasil. De aves catalogadas, pessoal, a gente está falando de animais que são catalogados. A gente tem de aves mais de 1924, né, répteis 759, anfíbios 966, peixes, mais de 4.388. Isso sem falar, pessoal, aí no gráfico não traz as plantas, mas aí do lado diz que a nossa flora nacional, flora é vegetal, que no Brasil foram catalogadas mais de 46 mil espécies da flora, né, de plantas. Essa é uma riqueza tão vasta que, se colocada no gráfico ao lado, né, seria mais de 10 vezes o tamanho da barra que corresponde à barra dos peixes. Imagina aí, né, gente? É muita planta, né, pessoal, para a gente preservar, tá bom? Por isso que muitos países se interessam pela biodiversidade do Brasil, né? A gente tem aí na Amazônia, na Mata Atlântica, né? A gente tem aí, principalmente na nossa Amazônia, né? A gente tem cientistas do mundo inteiro pesquisando
sobre as espécies que existem no nosso planeta, para busca de cura de doenças, para busca de tratamentos estéticos e diversos outros motivos, né, pessoal? Quando a gente fala de preservação, a gente vai lembrar o que são unidades de conservação, né, pessoal? Para a gente preservar, cuidar, né, a gente precisa formular leis, né, que vão garantir que essa biodiversidade sejam preservadas, conservadas, né? E a gente tem aí no nosso Brasil várias unidades de conservação da biodiversidade. E aí no mapa aponta algumas das principais, né? A gente tem o Parque Nacional das Florestas de Carajás, que fica na Amazônia, né? A gente tem o Parque Nacional de Brasília, que fica ali na região mesmo do Planalto Central. A gente tem também o Parque Nacional da Tijuca, que fica no Rio de Janeiro, o Parque Nacional do Iguaçu, que fica lá no Paraná, pertinho já da fronteira, né, com o Paraguai, né? A gente tem ali a Reserva Extrativista Marinha, Arraial do Cabo, né, pessoal, que fica ali já no finalzinho, no extremo entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aqui no Ceará a gente tem o Parque Nacional de Jericoacoara, né, que é um grande polo turístico, recebe mais de 700 mil turistas, né, por ano, né, pessoal? Então é muito importante que essas unidades de conservação sejam preservadas. E aí no gráfico do lado mostra pra gente o grau, né, de visitação dessas unidades, né, até o ano de 2017, né? Como é que a gente quer falar de preservação, de conservação, se a gente não faz um balancete, né, da quantidade de visitantes que entram, né, todos os anos nessas unidades. Então é importante a gente trazer o foco para isso, né? Qual é a diferença entre preservar e conservar, né? Preservar, pessoal, é proteção sem interferência humana. A natureza, ela tem que ser intocável. Então, quando fala assim, aquela unidade de conservação, ela é preservada, ou seja, é proibida a entrada de turistas, né, de passeios naquela região. E conservar, né, quando a gente fala de conservação, é a proteção com o uso racional da natureza, manejo sustentável. A gente vai ter acesso, né, a esses locais, mas a gente vai ter alguns cuidados para que esse local não sofra a interferência humana e para que aquela biodiversidade daquela região não seja afetada, ou seja afetada o mínimo possível. É impossível a gente falar em visitar um parque sem esse parque sofrer alteração, né, na sua biodiversidade, nas suas características naturais. Pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu agradeço imensamente a oportunidade e em breve a gente estará de volta, viu? Fiquem com Deus e até logo.